With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Olá, o meu nome é Diogo e eu falo de São Paulo, capital. E eu vou contar a história de como eu talvez tenha, sem querer, recebido uma transmissão de outro lugar. Mais precisamente de um espírito. Ou de mais de um, no caso. Bom, eu nunca fui uma pessoa que é exatamente muito cética, sabe? Tipo, por mais que a racionalidade científica moderna negue e vem negado desde o seu surgimento muitos mitos e lendas e mesmo crenças religiosas, eu nunca fui de deixar de acreditar em muitas dessas coisas. Tanto em questões religiosas quanto questões de mitos, às vezes até lendas urbanas, tal. Já tive a fase da criança com medo da loira do banheiro, mas eu nunca deixei de acreditar que talvez exista algum fundamento nessas coisas que dizem ser verdade e que não se provam. Porque na minha concepção, a ciência ainda não provou, mas isso não quer dizer que não possa existir, sabe? Mas eu sinto que o nosso mundo talvez não esteja propenso a isso, a apresentação, a convivência com isso. Eu não sei. O que eu sei foi que eu vivi uma coisa e que eu sempre pensei que eu estava um pouco rodeado por uma energia que não era exatamente comprovada cientificamente falando. Não era ruim, mas eu sinto que às vezes eu tenho uma afinidade com essas coisas. Eu vou começar a contar minha história então. Aconteceu por volta de 2014. Eu tinha por volta de 12 anos. Era uma terça ou quarta-feira, uma tarde ensolarada, um dia bem comum na verdade. Eu ia sair de casa com a minha mãe e com a minha irmã. Se não me engano, eu estava indo no médico. Ou na dermato, algum tipo de rolê desse tipo. E a gente ia de carro, naturalmente. Porque o médico não era perto o suficiente para eu ir de metrô. Ou eu não sabia se tinha algum ônibus. O que importava era que a gente ia de carro. E entre a minha família, principalmente para os meus pais, uma coisa muito importante ou fundamental de uma saída de carro é o rádio. Seja uma estação de rádio em específica, seja um CD que eles gostem, o rádio está quase sempre tocando. Horas mais alto, horas mais baixo, variando às vezes um pouco de estação, porque aqui em casa cada um tem um gosto diferente, mas o rádio é muito raro estar desligado, sabe? E a minha mãe adora a estação Nova Brasil FM, então a gente ia escutando direto e reto. Era para a escola, era para o mercado, era para o shopping, sempre tocava Nova Brasil. E eu vou descrever um pouquinho o rádio do meu carro porque ele vai ser importante para a história. Basicamente, ele é um rádio mais moderno, né? Então, para você trocar de estação, ele tem apenas aqueles botões de skip, sabe? Que são 2 triangulinhos lado a lado. Que nem a gente usa para pular música ou vídeo. E aquele botão que é daquele rádio mais antigo, tradicional, que você gira para mudar de estação, não existe mais nele. Esse botão, na verdade, é usado para o volume. Ele também não é tão moderno a ponto de ser um rádio, um carro, quer dizer, né, com tela touch para mudar de estação, para mudar a fonte de música. Na verdade, ele nem tem Bluetooth, mas é esse tipo de rádio, que tem espaço para CD ainda,
Tem alguns botões com estações pré-definidas, mas para você mudar para a próxima estação ou para a estação anterior, tem os botões de skip e teoricamente o skip contrário, né, que era para voltar, o back. Enfim, por que eu também estou falando isso? Porque não foi como se de repente a gente tivesse mudado de estação sem querer, mas eu vou falar um pouco mais disso depois. O carro, sempre que a gente liga, o rádio liga automaticamente e ele liga na função que você tinha deixado ele quando ele foi desligado. Ou seja, se eu estava ouvindo o rádio, desliguei o carro, quando ligar o carro, o rádio vai ligar na rádio. Se eu estava ouvindo no CD, o rádio vai ligar nesse CD. E por aí vai. Tudo certo. Um dia normal, vamos entrar no carro, o rádio liga como sempre. Só que ele não liga na Nova Brasil FM, que era a estação de rádio que estava quando a gente desligou o carro pela última vez. Eu entrei no carro, minha irmã entrou no carro. A gente botou o cinto, a gente não fez nada de diferente. Eu não tive nenhum pressentimento, nem nenhum arrepio, nem nada do tipo. E até onde eu saiba, minha mãe e minha irmã também não. Mas quando a minha mãe entrou no carro, fechou a porta, ela botou o cinto. A gente estava pronto pra ir, simplesmente. Era um dia normal, ninguém esperava nada. Eu estava pensando no que eu ia me distrair durante o caminho, no que eu poderia ver pela janela do carro. Quando a minha mãe ligou o carro. Um ato simples, um ato completamente cotidiano. Mas aí aconteceu uma coisa que até hoje ninguém sabe explicar direito. Nem de nenhuma forma, na verdade. Ao invés de tocar a rádio, a gente começou a ouvir um barulho estranho. Não era um chiado de rádio velho, de TV antiga, mas era como se no fundo da gravação ou da transmissão, porque a gente não sabe se era gravado ou se era ao vivo, tivesse um barulho de alguém, ou de um coro de vozes fazendo algum som, sabe? Como se várias pessoas estivessem juntas entoando tipo algo entre esses tons. Eu não lembro, porque isso não ficou tão gravado na minha memória. Mas eu lembro de ter um ruído ao fundo, de modo que as palavras que foram ditas se tornaram meio incertas. Mas o que eu sei, o que eu lembro muito bem, que tinham duas vozes. A primeira voz era de um homem. Ela era aguda, mais aguda que a minha, assim. Mas não a ponto de ser, sabe, esganiçada, tipo um Mickey Mouse. Não. Era uma voz só mais aguda, um tom mais alto. E ela fez uma pergunta, eu não lembro qual que era a pergunta. Mas uma segunda voz respondeu a essa pergunta, que eu não me lembro qual era. Essa voz era um pouco mais grave, não tanto quanto a minha, mas mais grave do que a primeira. E ela respondia o seguinte: sim, eu queria dizer que eu me arrependo muito do que eu fiz. E aí de repente parou e gradativamente, coisa de 2 segundos, a música que estava tocando na rádio, uma música comum que tocava toda semana, subiu do baixinho pro alto. E o rádio continuou tocando a música como se nada tivesse acontecido. Quando isso aconteceu, todo mundo no carro não teve reação. A minha mãe nem arrancou. E a minha irmã, a gente estava se olhando e olhando para minha mãe, que olhava de volta pra gente, e sem entender nada. Ficou uns 2 segundos de confusão completa. Sabe, o que raio tinha sido aquilo que tinha passado no rádio? Sabe, da onde a gente tinha pegado aquela transmissão, aquela gravação? O que era aquilo? O cara estava arrependido? O que era? Um tribunal? Ele estava sendo julgado? Ele estava depondo? Ele estava confessando, sabe? Era uma radionovela perdida? Eu até pensei nisso depois. Mas naquela hora eu não tive reação nenhuma. Eu não posso dizer exatamente que eu senti medo. Porque não foi uma ameaça, sabe? Não foi uma transmissão de um ataque terrorista ou de alguma assombração que prometia me amaldiçoar. Foi só como se a gente estivesse ouvindo uma conversa. E aí, a gente olhou e até foi estranho e, no momento, engraçado. A gente até deu risada e ficou, oxe, o que é isso? O que tá acontecendo? Sabe? É muito louco. Isso que a gente acabou de ouvir, do nada. E a minha mãe até perguntou, Diogo, você mexeu no rádio? Eu falei, não, mãe, eu não mexi. E aí é o detalhe importante daquele botão. Aquele botão só seria apertado com certeza. Eu não teria simplesmente esbarrado. Até porque desligado, você pode aumentar o volume, você pode diminuir o volume, você pode trocar de estação quantas vezes for. Se o rádio estiver desligado, não vai acontecer nada. E eu nem desligado mexi no rádio. Então ninguém entendeu nada, até porque eu não tinha por que mexer no rádio. Se eu quisesse, eu teria pedido, teria mexido depois, quando o carro estivesse ligado. E minha irmã estava no banco de trás, então
E ela era pequena na época, então ela não tinha como alcançar o rádio para fazer qualquer coisa. E eu teria visto, minha mãe teria visto. A gente ficou sem entender, que nem eu falei, na hora engraçado e tal, eu pensei até, será que eu ouvi uma rádio pirata, uma rádio, sabe, uma frequência específica, que às vezes tem esse tipo de coisa, né, essas coisas meio clandestinas? Eu não tinha certeza. Mas aí também me passou a possibilidade, será que eu ouvi uma conversa de um outro plano, sabe? Uma interferência de fantasmas, no sentido não ruim da palavra, mas de espíritos, de pessoas de outro plano, realmente, que tivessem, de alguma forma, se comunicando ou tentando emitir um sinal. Mas por que eu teria recebido esse sinal, né? Se era uma pessoa confessando uma coisa, pedindo perdão, eu não entendi nada. Até porque eu não tinha ninguém para perdoar se tivesse morto e nem vivo naquele contexto, sabe? Então, a gente achou muito engraçado, comentamos com meu pai à noite e tal, e de vez em quando a história volta, tipo, nossa, vocês lembram quando aconteceu? E ninguém nunca sabe o que aconteceu até hoje. E eu nunca também tinha tido uma explicação para isso. Eu também não me interessei em pesquisar rádio clandestina, como ouvir, né, e tal. Só que aí, recentemente, eu tava ouvindo esse podcast que você tá ouvindo agora, o Relatos do Além. Quando eu ouvi, eu tava no Spotify e eu vi o podcast Relatos do Além. E eu fui ver os episódios, porque eu me interesso muito por esse tipo de coisa. Embora eu não tenha pesquisado sobre a experiência que eu tive, porque eu não achei que fosse nada relevante. E aí eu vi um episódio sobre a TCI, e eu me interessei muito pelo episódio. Comecei a escutar. Quando a Sônia falou dos jeitos de comunicação, que eu não conhecia, na verdade, a TCI, que ela falou que existiam vários métodos e um deles era através de chiados, de ruídos, de sons, de tecnologias como o rádio, que hoje são substituídas pelo celular, pelo que ela falou. Eu fiquei pensando que poderia ter sido isso. Embora o meu rádio não tivesse exatamente ruim, exatamente emitindo ruídos, a partir do momento que o carro liga, o rádio tem que sintonizar, né? Tem que procurar a estação, mesmo que seja pré-definida. E nesse momento, não que a gente nunca tenha ouvido uma interferência, mas ele fica um tempinho parado, um tempinho em silêncio. Eu não sei se na frequência, se tem uma interferência até o rádio pegar e pescar certinho qual a frequência que ele quer, mas deve ficar algum tipo de interferência que deve ter uma tecnologia que tampe para não ficar ruidosa, sabe, pra gente. Mas eu fiquei pensando, se através simplesmente do ato de ligar o rádio, ele pode só ter captado uma frequência que não era pra gente, ou que era pra gente, ou que os espíritos ou outros seres de outro plano estivessem tentando enviar pra gente, sabe? Quando eu ouvi, eu tava maravilhado com a Sônia falando e pensando, como será que eu poderia fazer uma TCI? Aí eu lembrei disso e falei, pera, talvez eu tenha recebido uma TCI, de alguma forma, porque a Sônia falava que a gente não fala nada, a gente não consegue mandar uma mensagem e receber de volta. Não, a gente é um receptáculo, a gente é apenas um ouvinte. Primeiro eles que entram em contato. E aí eu fiquei pensando, será que eles entraram em contato com a gente sem querer? As mensagens nem sempre são claras, pelo que dá a entender, mas será que aquela mensagem talvez não tenha sido pra mim? Não tenha sido pra gente? A gente captou sem querer, sabe? Porque é a única explicação possível pro que foi mostrado. E tem exemplos de gravações que são palavras desconexas, são imagens um pouco sem sentido, sem nexo, mas tem também evidências de gravações com palavras e frases bem contextualizadas e às vezes até bem audíveis. Então eu fiquei em dúvida. Depois que eu vi esse episódio, eu fiquei realmente pensando, cara, será que eu sem querer consegui captar uma mensagem vinda do além? Tipo, não que isso me assuste, porque não era nada mal intencionado e nem nada, e nunca mais voltou a acontecer, na verdade, com nenhum tipo de rádio aqui de casa, ou mesmo do celular ou aparelho. Eu sinto que às vezes eu tenho uma possível conexão com isso, mas não senti mais nada, além de, sei lá, algumas previsões de horóscopo que por acaso bateram, sabe? Mas em geral, minha vida sempre foi muito calma, apesar de eu sentir essa conexão. O que eu tenho mesmo é interesse por essas coisas que fogem da normatividade científica padrão. Eu gosto desses mistérios, dessas lendas. Mas nunca nada me ocorreu tão forte, eu achava. Até ouvir o episódio da TCI e ficar em dúvida se o que aconteceu comigo em 2014 foi apenas um pane do rádio, uma transmissão talvez de alguma rádio bem esquisita ou até mesmo clandestina,
ou se na verdade eu recebi uma mensagem vinda de outro lugar. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.